próprio Paulo, depois de instruir tudo isso, ele vai dizer sobre discernimento, sobre, olha, vocês resolvam localmente. Só que a gente traz esse ensinamento local como se fosse universal, errando claramente em usos de costumes, sendo machista com as mulheres, não deixando as mulheres, que são 50% da igreja, falarem, testemunharem. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Eu separei os melhores momentos de uma live que a gente fez sobre interpretação bíblica. Mas antes da gente dar uma olhada nesses melhores momentos, eu quero te fazer um convite. Se você gosta do meu material ou se você gostar dessa live, entra numa sala de Telegram que eu preparei, onde todos os dias eu coloco áudios, eu pego assim no microfone, é fácil, eu coloco vídeos ou textos sobre interpretação da Bíblia para você poder entender melhor as Sagradas Escrituras, para você ler e compreender a vontade de Deus na tua vida e até poder ensinar para os outros os segredos e o tesouro da palavra de Deus. E por que eu coloquei essa sala no Telegram? Primeiro, que o Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que não está tão povoado, pessoas estão mandando. Lá é um lugar que eu falo sem algoritmo. Então eu posso produzir e eu tenho um contato mais íntimo com você que quer estudar a Bíblia. Segundo, porque lá é mais prático. Eu pego o celular, gravo e você já recebe. Então eu posso ter esse contato mais prático com você. E lá é muito simples para você, porque é só abaixar um aplicativo e você tem acesso a toda a matéria de hermenêutica, porque já são mais de 16 anos dando aula para pastores e missionários e agora eu estou ensinando aos crentes comuns a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Vamos dar uma olhada na live nos melhores momentos? Interpretar já de uma forma mais prática a Bíblia. Realmente tem problema isso? Essa pergunta é fundamental. Esses dias aí eu fiz um reel sobre ir para os contextos, ir para a gramática, mas não ir direto para a aplicação, e alguém colocou comentário. Mas e o Espírito Santo? Dizendo assim, tem que fazer todo um processo antes de aplicar, né, como se a gente não dependesse do Espírito Santo. Eu lembro que uma vez um pastor conhecido, pentecostal, estava respondendo por que ele preparava por várias horas a mensagem dele e não era na hora orável, falava, Senhor, me inspira. E ele respondeu algo muito interessante. Ele falou, o mesmo Espírito Santo que inspira o meu processo de estudar a Bíblia para pregar é o mesmo que está no púlpito quando eu estou pregando. Então, uma coisa não tira a outra. Qual é o problema da gente aplicar logo? Porque esse é um anseio. A gente lê a Bíblia com anseio de aplicar na nossa vida, de tentar entender para a minha vida o que eu devo fazer. As pessoas estão assistindo essa live querendo aplicar na vida delas, o que Deus quer, entender o contexto do Brasil, se a gente está indo para o caminho certo ou não, como fé cristã. Então, o tempo todo a gente quer, de forma prática, o que a Bíblia tem a dizer. O problema é se a gente não faz esse processo fundamental, esse movimento de ir até o tempo bíblico, ouvir o que foi dito lá, quando a gente entender o sentido do texto, trazer por aqui agora, então você traz o sentido com o ouvido do primeiro ouvinte para o de hoje, você tende a aplicar o texto fora de contexto. Tem aquela frase famosa que é texto sem contexto é pretexto. E é exatamente isso. Se você não entende o contexto que a Bíblia foi escrita e não entende a forma gramatical e o que vem o texto literário antes e depois, a chance de você pegar o texto bíblico para falar uma bobeira, para entrar numa heresia que Deus nunca quis falar, cometer o pecado de usar o nome de Deus em vão, é muito grande. A maioria das aberrações que você vê nos pastores televisivos, nessas igrejas que querem arrancar dinheiro, que são muito momentâneas, são textos fora de contexto. Esse é o problema da pessoa não fazer o processo de entender o que Deus quis falar para o povo dele e depois aplicar. E aí você comete muitos erros e várias vezes as pessoas são enganadas porque não sabem fazer o processo, e aí é mais triste ainda, porque várias vezes pessoas mal intencionadas, lobos em pele de cordeiro, arrancam dinheiro de irmãos que pela fé vão lá e ouvem um pouco do evangelho, ficam empolgados, mas não percebem que esses pregadores lobos estão usando texto fora de contexto para enganar o povo de Deus. Esse é um outro problema. Uns querem aplicar sem entender o contexto
contexto, sem entender a gramática, sem entender o que foi falado lá. E outros vão se empolgando com o processo de entender a cultura judaica, as culturas vizinhas do povo de Deus, de começar a estudar as línguas originais, o grego, o hebraico. É muito gostoso quando você vai começando a ver as ferramentas e vai entendendo o contexto literário, o contexto histórico, e deixa de aplicar. É o último movimento, mas é o último movimento que é fundamental. Você ouvir a voz de Deus, mas aplicar para o seu dia. A Bíblia não foi escrita para aumentar o seu conhecimento e até mesmo o seu conhecimento de Deus. A Bíblia, em última instância, foi escrita para revelar Deus e transformar a sua vida à imagem de Jesus, ou resgatar a sua vida para o reino da luz, o reino do alto. Então, se não tiver aplicação, se não tiver transformação, não adianta você ser PhD em Bíblia, em contexto e em línguas originais, que de nada valeu. Como diria Paulo em 1 Coríntios 13, se não tiver o amor do Cristo, esse amor ágape, de nada valeu. Você pode fazer o que for, queimar o teu corpo, falar na língua dos anjos, falar no hebraico, no grego, que você vai estar fazendo isso em vão. Bom, existem 2 pontos na Bíblia, com versículos bíblicos que falam que a Bíblia foi escrita para o contexto ali da época, mas também tem verdades eternas, é para a história da humanidade. A primeira é que a própria Bíblia fala que tem que ser ensinada de geração em geração. Quando você vai lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 a 13, vai falar que as escrituras têm que ser lidas de tempos em tempos e serem repetidas o tempo todo para que o povo de Deus saiba as verdades eternas. Em Deuteronômio 6, versículo 7 até o versículo 25, Moisés vai mostrar que todo o ensinamento de Deus tem que ser ensinado para os filhos e para as gerações. Quando o povo de Deus é tirado do Egito, ele fala, faça isso e repita esse memorial para que seus filhos, ao perguntarem por que a gente está fazendo a Páscoa, vocês possam contar a história de como Deus livrou a gente da escravidão. Quando o povo está passando pelo Rio Jordão, entrando na Terra Prometida, é a mesma coisa com Josué. Falar, faça um memorial com todos os homens, um de cada tribo de Israel, para que as próximas gerações dos filhos perguntem por que tem esse memorial, vocês possam contar como Deus trouxe o seu povo até a Terra Prometida. O próprio Jesus, ele vai falar na grande comissão, vão, batizem, façam discípulos, ensinem as Sagradas Escrituras. Então ele está dizendo isso em Mateus, e também ele vai falar em João. Eu ensino e oro por vocês, não só por vocês, as outras gerações saberem o que eu falei. Então até Jesus tinha consciência no próprio discurso que o que ele estava falando iria ser registrado, e ele ora para que o Espírito Santo venha e lembre tudo que ele falou para os discípulos. Ele fala, o Espírito Santo vai vir para lembrar vocês. Isso faz parte da inspiração dos apóstolos. Uma outra coisa importante é que a Bíblia fala que quando a gente ouve a palavra de Deus, aplica de forma prática, esses são os que amam a Deus. Então, os que conhecem a Deus obedecem a sua palavra. Tiago, a carta de Tiago, ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, se a gente só ouve a palavra, mas não pratica, a gente começa a se enganar. E até lá no Antigo Testamento já era muito claro que Moisés falou em Deuteronômio, capítulo 30, que o povo dele não deve só apenas ouvir a palavra, mas praticar. É assim que a gente exerce. Então, não aplicar a palavra mostra que a gente não está atingindo o objetivo final que a Bíblia foi escrita. Então, a aplicação é muito importante. Esse é o primeiro movimento para se aplicar um texto bíblico. Quando você fez a sua tarefa de casa, estudou a Bíblia, se debruçou, meditou, entendeu o sentido do texto, aplica para o primeiro ouvinte. Uma boa pergunta para se fazer é o que o autor do texto queria que o primeiro ouvinte fizesse, ou que o primeiro ouvinte deixasse de fazer. Então, qual é a reação, de aplicação prática para o primeiro ouvinte? Isso é muito comum quando a gente vai pegar as parábolas de Jesus. Geralmente, ela é aplicada para os discípulos ali. A gente já quer aplicar para hoje. Então, se não fizer o sentido ali para os discípulos, não tem por que fazer sentido para hoje, para nós. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz assim, um dos mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo,
não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi ou jumento, nem alguma que lhe pertence. Quando fala não cobiçar a mulher, a gente já aplica logo, pra gente não cobiçar a mulher do próximo, mas não fala de marido. Mas naquele tempo, eles, sei lá, ou estavam achando que a mulher não ia cobiçar, mas é muito claro que ali está falando para o ser humano. O homem não pode cobiçar a mulher, mas a mulher, se você é casada, você não cobiça o homem. Mas isso já estou aplicando o sentido. Não está aqui. Outra coisa, a maioria de nós não tem boi. E aí, como é que é isso? Não cobiçar o boi? Os servos, a gente também não tem mais escravos ou servos. Claramente, é mais fácil a gente entender o princípio aqui do texto, que ele está dizendo não cobiça qualquer coisa. Aqui ele deu uns exemplos, mas às vezes a gente quer ser tão literal, dizendo só o que está de exemplo. Então, se falou do boi, falou do servo e falou da mulher, isso não pode. Mas nunca falou de carro, hein? Então, eu sempre cobiço o carro do meu vizinho. Eu estou dando um exemplo muito óbvio, mas é por aí que a gente começa com a aplicação ali daquele local. Eles não podiam cobiçar a matéria, o boi ali, que era o transporte ou que ia trabalhar. Por isso que a gente não pode fazer o que é do tempo de hoje. Um outro exemplo está em Atos 17 diz o seguinte: por isso, discutia na sinagoga, está falando de Paulo, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Então, Paulo discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Paulo todos os dias discutia na praça sobre o evangelho. E aí, por muito tempo, em alguns lugares até ainda faz sentido, as pessoas vão para a praça para evangelizar. Aliás, meu pai fez muito isso. E eu não estou dizendo que está errado ou está certo. Só que a gente tem que entender o papel da praça ali no primeiro século. E o que Paulo está fazendo? As praças ou as feiras, né? Que as praças ali é um lugar de venda, é um lugar de comércio. E também era um lugar de se discutir novas ideias, de gente que está vindo de fora. Era a internet, eram as redes sociais daquela época. Então, como a gente pode aplicar esse texto sem ser literal demais e querer trazer? O que o Lucas, o autor de Atos, está querendo dizer ali? Que Paulo estava realmente empenhado em falar do evangelho. Então, toda a oportunidade que ele tinha, ele falava. Então, ele entrava na sinagoga, mas não quer dizer que hoje nós precisamos, seja igual Paulo, vai em sinagoga. Nem sei onde tem a sinagoga aqui na nossa região, Trigo. Eu já ouvi falar que tem, mas eu não vou entrar numa sinagoga. Não tem nada a ver com o contexto hoje. E também não vou numa praça onde eu estou, porque eu sei que não é o lugar mais de discussão. O que Lucas está mostrando, que eu acho que a gente pode aplicar, assim como Paulo, a gente utilizar os ambientes que se tem abertura para falar da nossa fé com empenho e com muito amor. Então, é assim que a gente aplica. Primeiro entende o que está sendo falado ali no contexto e aplicado para que a gente possa entender aqui. Então, quem estava lendo Atos ali no primeiro século, está entendendo que Paulo não discriminava ninguém para falar de Jesus. Então, ele falava para gregos, para judeus. Não tinha um local ideal. Então, ele falava dentro de uma sinagoga, ele falava numa praça. E é isso que a gente tem que entender e aplicar. E não ser literalista e aplicar que a gente tem que ir em sinagoga, ou até mesmo, você não evangelizou na praça essa semana, então você não está cumprindo a grande comissão. Como que a gente sabe se aquela lição ela é específica apenas para um determinado contexto? Qual que é a forma da gente avaliar isso? A gente tem que avaliar texto por texto e começar a entender o que trazer e o que não trazer. Quão específico é a aplicação para o contexto ali da época? Vou usar 2 exemplos, que é assim que a gente vai entendendo o que eu quero dizer. Primeiro, você tem que aplicar para o primeiro ouvinte. Segundo, você, depois de aplicar, começa a pensar, isso tem como trazer para hoje ou isso é muito específico ali para aquele momento? Primeira carta que Paulo mandou a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo está orientando os novos presbíteros ou os novos bispos, depende da tradução que você usa, da igreja ali, que Timóteo tem que nomear novos líderes, porque os outros estavam se corrompendo, eram fracos na fé. Então, ele estava orientando como deveria ser esses líderes. E aí ele diz o seguinte no versículo 2 do capítulo 3. É necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. E é interessante aqui que ele levanta vários
vários exemplos práticos de como uma pessoa é uma pessoa íntegra e que governa bem os seus ali, né? A sua família. Então aqui a gente vai ver claramente que, por exemplo, essa palavra sóbrio não é que não beba, mas que não seja alguém que está se embriagando ao beber. É muito claro aqui quando a gente vai ver todo o contexto. É um líder muito forte. Só que quando a gente chega, por exemplo, na parte marido de uma só mulher, Paulo não está falando de adultério, não está falando de uma forma bonita, dizendo, ó, seja um homem que não seja mulherengo. É lógico que ele também está falando isso, mas não é o texto aqui. E é interessante que várias igrejas pegam esse texto e dizem que um pastor precisa ser casado, porque está o texto aqui. O bispo, o presbítero ou o pastor tem que ser irrepreensível, marido, quer dizer que tem que ser casado. Mas a ordem não tá tem que ser casado, que tem que ser casado com uma só mulher. E quando você vai em 1 Coríntios 7, versículo 7, Paulo fala assim, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Paulo está dizendo, eu gostaria que todo homem não casasse. Olha só que interessante. Se você cria uma regra, principalmente com um texto desse, que todo líder tem que ser casado, nem Paulo, nem Jesus entram nessa liderança dessa igreja. Eles não podem ser líder aí na igreja, porque os dois não casaram. O que Paulo está dizendo aí, no contexto grego, que a poligamia estava muito em alta, os judeus foram entendendo que é uma só carne, marido e mulher, ele está dizendo, olha, quando vocês forem nomear presbíteros entre os gentios, que ele não seja um cara que tem várias mulheres, que ele não seja polígamo. Escolha líderes que já estão apontando para um novo jeito de restauração, que é um marido de uma só mulher e uma mulher com um só marido, porque não tinha poligamia, ao contrário ali, nessas culturas, né? Então é interessante isso, você aplicar, entender. Se você faz uma aplicação além do que o texto está dizendo, você começa a falar bobeira. Você usa esse texto para falar que o cristão não pode beber vinho, sendo que o tempo todo no Novo Testamento tem a bebida vinho alcoólica como normal. Não pode embriagar, mas isso não está nessa lei. Essas novas leis que as igrejas vão inventando, eles tentam tirar o texto de contexto e dizendo que tem que ser casado. Nenhum texto do Novo Testamento fala isso. Nenhum pastor precisa ser casado. Aliás, a Igreja Católica foi para o outro lado. Também não é verdade. Então, o segundo passo da aplicação é entender quanto dá para trazer de ensino eterno, que Paulo está ensinando, é muito precioso esse versículo, mas tem coisa que traz que não é para trazer, não está entendendo o texto. Como algo cultural do primeiro século, a gente ainda pode tirar princípios para aplicar para o nosso dia. 1 Coríntios 11, versículo 4 e 5. Na verdade, a carta de Coríntios é muito situacional, muito cultural de momento, e o tempo todo você vai gastar mais dificuldade para trazer para os dias de hoje. E, aliás, eu falo que as duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, por serem tão situacionais, tão culturais, é um dos trechos bíblicos com mais erro de interpretação. Ele fala assim, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. O que esse texto tem a ver com a nossa vida? Eu lembro direitinho, quando eu tinha uns 16 anos, eu deixei meu cabelo crescer. E meu cabelo é muito enrolado, então ele primeiro cresceu pro alto, depois de um ano ele caiu. Então eu botava o boné para esconder o cabelão que eu tinha, de couve-flor. E aí eu lembro que meu pai foi convidado para pregar. Meu pai era pastor, convidado, e eu fui com o boné lá do Lakers. E eu lembro que o presbítero falou que eu não podia ficar dentro da igreja com aquele boné, porque eu estava desonrando a Deus, porque eu estava cobrindo a minha cabeça. O homem não pode cobrir a sua cabeça. Isso é um líder que não entendeu o texto. Está interpretando literalmente, mas o problema de interpretar literalmente esse texto, igual aquela igreja, congregação cristã, que exige as mulheres colocarem o véu, porque nesse versículo está falando que a mulher precisa estar com a cabeça coberta, é o véu, ou é a burca que os árabes usam ali, esse véu aí que vai cobrindo a cabeça. E hoje a congregação cristã, em algumas igrejas, fala assim, é melhor a gente garantir e não interpretar isso como cultural e fazer o que Paulo está mandando. O problema é que você tem muitos outros textos que você não cumpre, e aí você vai viver uma vida incoerente, porque você escolhe o que você vai e não cumpre o outro. Por isso que tem que ter muita sabedoria do Espírito Santo para interpretar. Então,
que dá para aprender desse texto? Primeiro que esse texto sozinho é difícil tirar uma lição para hoje. Mas se você ler todo o capítulo 11, você vai entender muito claramente sobre amor, respeitar, não brigar no culto. É interessante que Paulo gasta maior tempão falando para a mulher não falar nesse capítulo, e várias pessoas querem trazer para o dia de hoje a aplicação que a mulher não pode ensinar na igreja, sendo que é situacional também. E aí Paulo não fala assim, vocês mesmos discernem se tem que pôr véu ou não, ou se tem que cortar o cabelo do homem ou não. Vocês têm que discernir, porque essa turma que gosta de brigar por detalhes não é de Deus. Então, o próprio Paulo, depois de instruir tudo isso, ele vai dizer sobre discernimento, sobre, olha, vocês resolvam localmente. Só que a gente traz esse ensinamento local como se fosse universal, errando claramente em usos de costumes, sendo machista com as mulheres, não deixando as mulheres, que são 50% da igreja, falarem, testemunharem, colocando costumes, porque ali Paulo vai falar antes que os homens não podem cortar o cabelo. Tem a ver com os cultos que tinham em Coríntios, porque era muito comum os homens terem cabelo comprido. João Batista teve e nunca cortou, e outros homens de Deus deixavam o cabelo comprido, e não tem nada a ver. E tem gente que aplica hoje dizendo que homem não pode ter cabelo comprido, porque a Bíblia fala. A Bíblia não fala, não é por isso que você vai proibir alguém de ter cabelo comprido. Vou falar assim, tatuagem. Lá em Levítico, que é um texto das leis para os sacerdotes, fala para não marcar o corpo. E aí a pessoa, sem entender o contexto, sem nada, ela vai trazer que é meio lógico, se não pode marcar o corpo, por princípio não pode fazer tatuagem. Eu entendo isso, mas aí o erro não é nem só de aplicação, é de contexto. Ali, a marcação de corpo que tinha entre os cananeus e os povos vizinhos ali, quando estava se recebendo a lei de Deus de como sacerdotes, os filhos de Levi deveriam agir no templo, eles marcavam o corpo como adoração, para se mutilar como adoração aos deuses pagãos. Então, no confronto de Elias com os profetas de Baal, você vai ver eles se mutilando, porque era muito comum se mutilar para que o outro Deus, que queria ver sangue, que é do mal, tinha que apaziguar a ira dele para ele ficar do seu lado. Então, o que o texto de Levítico está dizendo é o seguinte, vocês não podem fazer esse tipo de adoração, marcando o corpo, não é assim que vocês vão me adorar. Então, não tem a ver com tatuagem, simplesmente isso. Quando você for aplicar, tenta usar a criatividade, porque a criatividade é um dos atributos de Deus e é um dos dons que os filhos de Deus também têm. Então, tenta criar novas parábolas, por exemplo. Quando você consegue fazer isso, mostra que você já dominou o sentido do texto e que agora você está sabendo aplicar. E quando a gente brinca com a matéria, quer dizer que a gente tem pleno domínio sobre ela. E isso é interessante. E aí eu quero usar dois exemplos aqui. Primeiro é o Sermão do Monte, Mateus 5, quando Jesus vai falar no versículo 13 sobre vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder a sua função, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando o sal perdia a sua função, eles usavam como asfalto. Esse é o contexto. E aí a gente tem a tendência de colocar muito o sal como um tempero, mas não é esse o contexto aqui. Não está errado se você usar como a gente tem que temperar, mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, se ele perder a sua função, de preservar. Tem que lembrar que ali Jesus tem o Mar Morto, onde se fazia o sal, ali não tem a refinaria que a gente tem hoje, e as pessoas não tinham geladeira. Então você fazia a pescaria, comprava um tanto de peixe e você deixava no sal para poder durar ali alguns dias sem apodrecer. Então todo mundo que está ouvindo ali do primeiro século, vocês são o sal da terra, seria uma aplicação criativa hoje, é como se ele dissesse, vocês são o refrigerador do churrasco da vida. Então, se vocês comprarem uma carne da melhor possível, se vocês estiverem com uma picanha e deixar dias fora do congelador, ela vai apodrecer e você vai perder a sua função. Qual é a sua função? A sua função é preservar a nossa sociedade de se corromper de forma plena. Então, aqui, Jesus está dando dois exemplos claros. Primeiro é que a sociedade está apodrecendo no pecado. Mas, por outro lado, a função do cristão ou a função da igreja é ainda ser uma sinalização do reino, ser a luz do mundo, ser o sal da terra, ser o refrigerador para não apodrecer a nossa sociedade ou não apodrecer de vez, preservar para que Deus venha de forma escatológica até que ele venha. É lógico que quem ouviu, depois de ouvir o contexto, sabe que eu estou criando uma nova parábola, mas eu estou usando o mesmo princípio. Isso ajuda as pessoas a fixarem. Talvez as pessoas, depois de ouvir essa parábola aplicada, não vai esquecer mais sobre
sobre o que é a lição principal daquela parábola e como a gente pode criar novas aplicações em cima, porque o que é sagrado não é história. O que é sagrado é o ensinamento.